graça e a paz em nosso curso básico de vida cristã. Estamos no livro 10 dos Evangelhos, capítulo 6, o Evangelho de Lucas, parte 2. Amados, no tópico 1, as parábolas no Evangelho de Lucas, foi tratado os seguintes assuntos. Qual a parábola de Jesus que figura Israel na sua rejeição? O que a parábola do bom samaritano figura? E hoje, no tópico 2, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Amados, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém, como diz lá no capítulo 19, versículo 28. Naquela cidade estaria vivendo os seus últimos dias. Ainda que odiado por muitos na cidade santa, assim mesmo, Cristo entrou como um rei, sendo louvado em alta voz. Entenda, os versículos 28 a 40 revelam a coragem e a determinação do Senhor. Ele sabia que seria crucificado, que a maioria dos israelitas o havia rejeitado como Messias. Vamos entender isso melhor. Eles o proclamaram rei. No entanto, continuaram a rejeitá-lo como ungido do Senhor. O texto nos dá lições interessantes. Primeiro, Jesus, em sua humildade, preferiu montar num jumentinho ao invés de um cavalo, animal de guerreiro. Segundo, os discípulos ofertaram suas vestes para forrar o caminho. Contribuíram para que Jesus efetuasse aquela obra pré-determinada. Terceiro, já não era apenas 12 discípulos, mas uma multidão, como diz no versículo 37. Quarto, como sempre, havia os que criticavam tal manifestação. Quinto, Jesus recusou-se a repreender o regozijo dos discípulos. Amados, nesse mesmo capítulo, nós vimos ali que Jesus chorou diante de Jerusalém. A profecia dos versículos 43 e 44 foi cumprida 40 anos mais tarde, quando Tito destruiu Jerusalém. As lágrimas de Cristo demonstram sua compaixão por um povo obstinado. Nos seus derradeiros dias de ministério, Jesus diariamente ensinava no templo. Enquanto o povo escutava atenciosamente suas palavras, os principais sacerdotes e os escribas procuravam meios para matá-lo. No capítulo 20, relata vários incidentes motivados pelos anciões, saduceus, etc., pretendendo desmoralizar e, consequentemente, derrubar a Jesus. Os dois últimos versículos registram a seguinte recomendação de Jesus a seus discípulos. Versículo 46. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. 47. Os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. No capítulo 22, narra o pacto da traição. Judas Iscariotes, filho de Simão, um dos 12 apóstolos, seria o traidor. E assim, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Então, após a última Páscoa, Jesus dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Lá sofreu grande agonia. Mas entenda, é inegável que Jesus lutou intensamente contra a tentação de renunciar à cruz. As forças malignas tentaram sobremaneira impedi-lo de submeter-se à vontade do Pai, mas estas foram derrotadas. Amém? Um dos que estavam com Jesus, fazendo uso da espada, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, no momento da sua prisão. Observe, apenas o apóstolo João dá o nome do agressor, Pedro. Pedro foi, dentre os 12, aquele que mais se destacou. Aliás, durante todo o ministério de Jesus, em diversas circunstâncias,
ele se destacou como porta-voz dos apóstolos. Tendo sido Jesus conduzido à casa do sumo sacerdote, Pedro seguiu de longe. Em dado momento, Pedro negou Jesus. Com isso, cumpriu-se assim o que Cristo lhe disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E sobre o olhar de Jesus, ele sentiu todo o peso do seu erro e chorou amargamente. Mas depois, Pedro foi reabilitado da tríplice negação. O Jesus ressurreto confiou-lhe o seu rebanho. Jesus foi conduzido ao sinédrio para ser julgado pelos principais sacerdotes e os escribas. Ali, perante homens cruéis, zombadores, Jesus testificou claramente ser ele o Cristo, pelo que os chefes religiosos, revoltados, denunciaram por blasfêmia. Herodes, Antipas e Pilatos eram inimigos entre si. Entretanto, se reconciliaram. Ambos concordaram em menosprezar Jesus. Um fato interessante, amados. Pilato tinha consciência de ter diante de si um inocente. Ele disse: não vejo neste homem crime algum. Veja as falsas acusações lançadas contra Jesus. Primeiro, pervertia o povo pelo seu ensino. Segundo, proibiu o povo de dar tributo a César. Terceiro, dizia-se rei dos judeus. Quarto, era malfeitor. Quinto, dizia-se filho de Deus. Na verdade, nem Pilatos nem Herodes conseguiram culpar a Jesus. Por fim, Pilatos entregou Jesus à sanha daquela multidão obstinada. A cruz pesava-lhe. Simão, o cirineu, que estava entre a multidão, foi forçado a ajudar Jesus a carregar a cruz. O grande amor demonstrado por Jesus na cruz, por certo, falou profundo em muitos corações. Ferido, humilhado, desprezado. Mesmo assim, Jesus suplicava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O julgamento de Cristo perante o Sinédrio foi contraditório à lei em vigor. Isso é, um condenado não podia ser executado no mesmo dia em que a sentença era proferida. Amados, vamos entender isso melhor. O Sinédrio tinha o poder de julgar casos que não envolvessem punição capital. Os casos capitais necessitavam de confirmação do procurador romano, embora o julgamento do procurador normalmente fosse conforme as exigências do Sinédrio, que, segundo a lei judaica, tinha o poder de vida e morte. A referida pausa era considerada para efeito de tempo para uma possível apelação, um possível recurso, e talvez a absolvição. A própria natureza mostra sua revolta contra aquele povo cruel. O sol escureceu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Cristo, com grande brado, entrega seu espírito a Deus. Amém? No mesmo instante, o centurião dá glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. No versículo 47. Cabe a José, amados, da cidade de Arimateia, membro do Sinédrio, tomar o corpo do Senhor e levá-lo à sepultura por ele preparado, aberta em uma rocha. As mulheres, prontas a aromatizarem o corpo de Jesus, descobriram o túmulo vazio no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras, de quando Jesus dissera: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, regozijando, correram para anunciar tais coisas aos apóstolos. Eles não acreditaram. Pedro correu ao sepulcro e de lá voltou maravilhado com o que vira. Jesus, depois de ressurreto, apareceu a várias pessoas. No término do Evangelho de Lucas, vemos-lo conversando com os 12 e levando-os até Betânia. Ali os abençoa e, por fim, sobe para o céu, para ficar à destra do Pai. Os apóstolos voltam
a Jerusalém em meio a grande júbilo e continuam no templo adorando a Deus. Assim, amados, assim terminava uma etapa dentro do plano de Deus, para iniciar outra etapa, né? Que diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder, né? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Então, observe. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinópticos. A palavra sinóptico significa visto em conjunto ou que tem o mesmo ponto de vista. Entenda, os três primeiros evangelhos têm muito em comum no que se refere à vida de Cristo, sendo alguns trechos quase iguais. Eles completam a imagem que oferece o Evangelho de João. Cada evangelho se caracteriza pela maneira da apresentação dos vários aspectos da personalidade de Cristo. Mateus apresenta-o como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem, João como filho de Deus. Entenda, amados, sobre as diferenças, justifica-se pelo fato de que cada escritor foi dirigido e inspirado pelo Espírito Santo a reunir conteúdos apropriados ao propósito divino. Não há qualquer pessoa ou acontecimento histórico registrado na Bíblia que dê um relato tão variado e detalhado como de Cristo nos evangelhos. E para nós encerrarmos essa aula de hoje, os primeiros três evangelhos falam, em especial, às pessoas descrentes. O quarto evangelho, aos crentes. Amém? Entenda. Os primeiros três evangelhos falam do ministério de Jesus na Galileia. O quarto fala especialmente do seu ministério na Judéia. Os primeiros transmite a vida humana e perfeita do Senhor. João relata sua vida divina. Amém? Então, na próxima aula, no capítulo 7, o Evangelho de João, parte 1, tópico 1, a natureza e a manifestação do Verbo divino. Qual é o significado do vocábulo verbo relacionado à pessoa de Jesus? Como o verbo se manifestou e foi identificado durante o seu ministério terreno? Amém, amados? Então, nós temos aí agora encerrado 3 evangelhos. Você observa que cada um aborda um aspecto e nos leva a nos aprofundar no conhecimento do nosso Senhor. Que nós possamos, mais uma vez, usar esse material para evangelizar os nossos amigos, conhecidos, parentes, né? Mostrando do amor de Deus para cada um deles. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like. Não esquece de divulgar o canal. Vamos levar essa palavra a mais pessoas. Se você tem alguma pergunta, deixa ali nos comentários a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.